Boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. Junto comigo, para me apoiar, me ajudar, nós temos a professora Luanda. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos os alunos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Hoje eu vou ficar aqui sentadinha acompanhando a participação de vocês pelo chat. E, obviamente, a nossa marca registrada, deixa eu mostrar aqui, a canequinha. Então, para quem ainda está dormindo, né, ainda mais depois do almoço, toma um cafezinho, até porque a professora já providenciou a garrafa e a caneca. Vamos começar? Mas está muito metida essa Luanda, hein? E pior que a caneca é só para ela, vocês perceberam, né? Que só tem uma caneca, não dá, não tá dando assim, né, amiga? Mas vamos lá para a aula de hoje. Então, a gente vai acostumar o seguinte: todo início de aula, eu vou dar uma frase de reflexão que já é uma pista sobre o que nós vamos falar no dia. Então, aqui nossa frase de reflexão, que poderia ser bem um status, né? É essa daqui. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa frase é do Fernando Pessoa. E aí, já deu para pegar a dica da aula de hoje? Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sonhos, ok? Então, vamos lá? Vamos separar o material que vocês vão usar essa tarde. Vocês vão usar lápis ou caneta, papel ou caderno, Caderno do Aluno, página 73. Então, esse é o material que nós vamos usar, não é nada diferente, né? Acho que está todo mundo aí já preparado para a nossa aula de hoje. Antes de começarmos os objetivos da aula, nós vamos trabalhar agora, vamos relembrar o que nós trabalhamos na aula passada. Vamos lá? Confira comigo no slide. Na aula passada, nós temos aqui a nossa retomada. Nós conversamos sobre o que é o influenciador digital, a influência que as redes sociais exercem em nossas vidas e refletimos sobre o quanto é importante ter bom senso no acesso às redes sociais e a tudo aquilo que é publicado. Foi um bate-papo bem interessante, né, Luanda, na semana passada. Nós refletimos bastante a respeito da ética, né? Que tem que haver uma ética aí nas redes sociais também. Então, nós falamos bastante a respeito disso na aula passada. Eu sei que é a realidade de vários de vocês, eu sei que vários de vocês têm canais no YouTube, eu sei que vários de vocês já acumulam vários seguidores, são os famosinhos da internet, já eu tenho essa consciência que muitos, e principalmente agora nesse período, né, que está todo mundo mais em casa, tem se dedicado a compartilhar através das redes sociais. E o que nós conversamos na semana passada é que tudo bem você compartilhar, mas que você tenha total consciência de quem está ali, né? Que não é porque você está online que você é uma outra pessoa, né? Nós somos a mesma pessoa, online ou ao vivo, nós somos a mesma pessoa e o respeito, a empatia, ela tem que prevalecer em todos os sentidos. Então, foi isso que nós conversamos na aula passada. Inclusive, nós recebemos alguns vídeos de alguns alunos que mandaram atividades a respeito desse assunto, e eu já vou prometer para vocês, que promessa é dívida, né, Luanda? Que no dia 5/8, nós vamos mostrar para vocês algumas coisas que foram compartilhadas conosco sobre esse mundo, né, de um influenciador digital. Vários alunos nos mandaram material e nós vamos tentar compartilhar com vocês no dia 5/8. Então, nós teremos uma retomada dessa aula daqui 2 semanas. Vamos lá? Então, vamos para os objetivos da aula de hoje. Acompanhem comigo. Eu sempre digo que é importante que você entenda qual é o objetivo da aula, porque quem precisa alcançar esse objetivo não sou apenas eu, ou a Luanda, ou o seu professor de projeto de vida. Você que precisa alcançar esse objetivo. Então, quando a gente fala assim, você é um aluno protagonista. Aluno protagonista é aquele que tem consciência de todo o processo da aprendizagem. Então, olhem aí o objetivo que você vai ter que alcançar hoje. Esse objetivo, todos nós teremos que alcançar juntos. Então, olha ali na tela qual é o nosso objetivo. Promover reflexão que articule identidade e propósito com ações cotidianas. Pensar sobre quem eu sou e quem quero ser,
sonhos e expectativas, consolidando uma visão sobre mim, frente ao que eu potencialmente desejo ser. Então, novamente, lembra lá da nossa frase aqui do lado, né, que está aqui, ó, desse lado. Está vendo? Tem em mim todos os sonhos do mundo, Fernando Pessoa. Então, hoje, nós vamos falar sobre todos esses sonhos que todos nós temos dentro de nós, né? Que eu tenho dentro de mim, a Luanda tem né, nas ideias dela, que é o que também nos constitui, faz parte também de quem somos. Os sonhos que temos, a projeção que temos a respeito do futuro, também nos constitui, nos faz quem somos. Ok? Então, olha lá, nossas competências em foco. Vocês já acostumaram a ouvir o termo competência socioemocional nas aulas de PV, né, de projeto de vida. Nós apelidamos essas competências, né? Nós apelidamos elas de superpoderes da vida real. Né, de forma carinhosa, nós chamamos assim. Por quê? Nós acreditamos que através delas, que através dessas competências socioemocionais, você vai conseguir realizar grandes feitos, vai conseguir realizar grandes coisas, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, quando você exercita essas competências. Então, por isso que nós chamamos, apelidamos de superpoderes da vida real. Então, vamos ver quais são os nossos superpoderes que nós iremos trabalhar de forma intencional na aula de hoje. Olha só, nós vamos trabalhar empatia, autoconfiança, confiança e respeito. Esses são os 4 superpoderes, né? As 4 competências socioemocionais que nós vamos trabalhar hoje. Eu acho que essas 4 competências já foram bastante estudadas, nós já falamos bastante. Nós temos aí a empatia, que é se colocar no lugar do outro, o respeito, a confiança, que são palavras que não saem da boca de todo mundo, não é? Agora nós temos que tirar da boca e trazer para a ação, nós temos que agir. Então, é o que nós vamos tentar não, nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, vamos lá para o início da aula, para a nossa primeira atividade. Olha só. Existem sonhos que a gente sonha dormindo. E existem sonhos que são aqueles que nós vivemos. Então, nós vamos começar a falar de sonhos que se sonha dormindo. Você já teve um sonho esquisito? Olha aí na tela, observe. Você já teve um sonho esquisito com coisas que não existem na vida real? Sabe aquela coisa conturbada? Principalmente quando a gente tem um dia muito tumultuado, né, Luanda? Gente, quando eu saio daqui, todo dia eu tenho um sonho meio estranho, sabe? Ah, eu sonho que eu errei, que eu falei sem microfone, que eu não olhei. Algumas vezes é verdade, não foi sonho não, né? Mas são coisas que nos deixam tensos. E normalmente, quando chega a noite, nós temos esses sonhos que são esquisitos. A gente está em lugares diferentes, em momentos que a gente nunca não imagina viver de verdade, né? Então, agora eu quero que você faça essa reflexão. Você já teve um sonho esquisito com elementos, com coisas que não existem na vida real? Então, vamos lá. Compartilha com a gente no chat para a gente ver quais são as esquisitices dos sonhos de vocês aí durante esse período que nós estamos vivendo, ok? Vocês terão, então, para essa atividade, 2 minutos para vocês compartilharem. E aí a Luanda está acompanhando essa interação para dividir com todos nós quais são as esquisitices dos sonhos de vocês. E cuidado, hein? Cuidado com o que você vai contar. Conte sonhos que dá para ser escritos, que a gente consiga ler para todo mundo ouvir, ok? Então, vamos lá, Luanda.
Queridos alunos, eu estou lendo aqui pelo chat, a gente teve um problema no som, mas foi só no aplicativo. O problema já foi resolvido, né? Foi um problema técnico. E vocês que perderam a primeira parte, que foi o quê? 5 minutos, né, professora Sara? Dá para depois vocês retomarem essa aula pelo YouTube, tá? A gente leu aqui vários comentários e eu aproveitei para ler o que vocês compartilharam, além do problema do som, que foi a pergunta que a professora colocou sobre sonhos esquisitos, né? Teve um aluno que falou que um dia sonhou que era o Homem-Aranha. Eu já sonhei também que eu era a Mulher Maravilha. Teve um outro aluno aqui que sonhou que tinha pulado de um prédio, acho que foi até um pesadelo, né? Não foi, né, bem um sonho. Muitos falaram que não lembram do que sonham. Eu também, às vezes, eu acordo e não me recordo imediatamente. Sonhou que estava na praia, sonhou que estava viajando com a família, que o coronavírus tinha acabado. Bastante sonhos aqui. Bacana a participação de vocês. Interessante, né? Quem aqui nunca sonhou? Eu sei que tem gente que tem dificuldade mesmo de recordar sonhos, né? Que não se lembra. E tem gente que sonha todo dia. Né? Se a gente perguntar, fazer aí uma enquete, a gente vai perceber que tem gente que não passa um dia sem sonhar. E existem várias outras que nem se lembram do que sonham, né? E aí, essa questão de sonhar que está caindo, né? É bem comum também sonhar que está voando, tem gente que sonha que voa, tem gente que sonha que cai. E isso tudo, Freud explica, né? Todas essas manifestações nos sonhos, Freud explica também. Agora, vamos lá, vamos continuar falando de sonhos que sonhamos dormindo, né? No próximo slide, prestem atenção agora. Eu vou fazer para vocês uma leitura de uma reportagem que saiu no jornal Joca, na edição 151, do dia 20/6 de 2020, sobre uma pesquisa que está sendo desenvolvida a respeito dos sonhos, a respeito desse sonho que nós temos tido durante a pandemia, nesse momento, né? E vocês vão prestar atenção. O título dessa reportagem é Plataforma reúne sonhos durante a pandemia. Então, antes de vocês responderem as duas perguntas que tem aí, prestem atenção sobre o que fala a reportagem. É bem curtinha, ok? Com que andamos sonhando durante a pandemia? Com base nessa pergunta, 3 psicanalistas brasileiros estão desenvolvendo o inventário dos sonhos, plataforma na qual voluntários registram os sonhos que têm tido nesse período. A ideia, segundo Denise, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, uma das responsáveis pelo projeto, é, a partir dos sonhos, descobrir o que está passando pela cabeça das pessoas durante a pandemia, que mudou a vida de milhões em todo o planeta. Então, está acontecendo, né, essa pesquisa, por quê? Acredita-se que durante momentos de crise, momentos difíceis, nós vamos refletir nos sonhos aquilo que estamos vivendo, e principalmente os nossos sentimentos também. Existem coisas que nós nem percebemos, que a gente passa batido, né, que nós nem notamos, que vão ser reveladas a partir de sonhos. Então, aí embaixo, olha só, existem 2 perguntas, que inclusive são 2 perguntas que são feitas, né, durante essa pesquisa que está sendo desenvolvida. A primeira pergunta é: com o que você anda sonhando durante a pandemia? Os seus sonhos, os seus hábitos, seus sonhos, seu hábito do sono, seus momentos durante o seu sono estão mudados? Você está mais agitado? Você está dormindo menos? Está dormindo mais? Como está sendo a sua rotina durante a pandemia? E com o que você tem sonhado? E aí a segunda pergunta é: quais seus afetos e medos durante os seus sonhos? Para você que lembra dos seus sonhos, você consegue descrever quais sentimentos você tem tido durante os seus sonhos? Então, você vai responder no caderno e depois você pode compartilhar no chat com a gente para nós tentarmos ver o que está rolando aí nos sonhos de vocês durante esse momento difícil que estamos vivendo, ok? Então, 3 minutinhos para vocês responderem essas 2 perguntas, que inclusive são as perguntas feitas nessa pesquisa dos psicanalistas, ok? Então, 3 minutinhos para vocês realizarem essa atividade.
Olha, gostei da participação de vocês. Muitos falaram aqui que não têm dormido direito, né, por conta da pandemia. Muitos não se lembram dos sonhos. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Ana Vitória. Ela pergunta se é normal não se lembrar dos sonhos. Por que muitas vezes a gente não se lembra dos sonhos ou nem consegue sonhar, né? Os sonhos estão lá no nosso inconsciente. As imagens que preenchem o nosso sonho não está na consciência, está no inconsciente. Quando a gente dorme profundamente, esses símbolos, essas imagens, essas pessoas, elas conseguem adentrar na nossa consciência, né? E a gente sonha. A professora Sara hoje citou bastante o Freud, né, que ele é considerado o pai da psicanálise. Inclusive, ele escreve uma obra-prima que chama A Interpretação dos Sonhos, em 1990, é publicado. E, segundo esse psicanalista, já que a gente está falando tanto em análise da psique, todo sonho é a realização de um desejo. Mas que desejo, professora? Sabe aqueles desejos que a gente não consegue realizar durante a nossa vigília, durante a nossa consciência? A gente reprime, a gente recalca esses desejos. E, normalmente, eles aparecem extremamente confusos no inconsciente. Quando é que o inconsciente aflora, né? Quando é que ele consegue sair, digamos assim, do porão onde ele está? Durante o sonho. Por isso, muitas vezes, a gente acorda confuso, né? A gente fala, nossa, mas que sonho estranho, né? E muitos de vocês falaram que não estão dormindo bem, né? Por conta da pandemia, por conta desse isolamento social, por conta de toda essa insegurança, eu confesso também que eu não estou dormindo muito bem, né? Eu já tinha problemas para dormir antes da pandemia, e agora, com a pandemia, parece que isso exacerbou-se, né? Tá num auge assim que, muitas vezes, eu tenho que tomar um chazinho de camomila para conseguir dormir. Eu acho que é muito café, hein, Luanda? Será? Aí. É verdade, Tem talvez que seja. dividir. Mas, assim, é muito relevante, né, os comentários da professora, é isso mesmo. E se você quer se aprofundar mais a respeito desse assunto, nós temos aqui, lá no Instagram, você pode seguir Sonhos Confinados. Esse vermelhinho, e vai estar aqui embaixo também, que nós vamos colocar. Você pode seguir, então, Sonhos Confinados, que nesse perfil vocês vão encontrar várias obras falando sobre sonhos, várias obras falando sobre a psicanálise, falando sobre Freud, e esse fenômeno que acontece na hora que nós estamos dormindo, quando sonhamos e quando nós não nos lembramos dos nossos sonhos, ok? Então, tá aí a dica para vocês, para a gente continuar falando. Agora, no próximo slide, vocês vão perceber o seguinte. Vamos lá. Vamos lá? Então, aqui nós temos duas definições a respeito de sonhos. Eu falei que nós íamos falar de todos os tipos de sonhos, né? Qual é a definição para o que nós falamos até agora? Essa primeira parte da aula, nós temos duas definições para sonhos. Qual das duas tem a ver com o que nós estávamos falando no início da aula? Qual a definição de sonho nós usamos aqui para falar do início da aula? Então, tá assim. A definição de sonhos para o início da aula foi imagens, pensamentos, ideias e outros que aparecem ao decorrer do sono. Ou 2, anseio ou vontade permanente, viva e constante. Qual das duas definições tem a ver com o que nós falamos até agora? Que nós falamos aqui, né? Sonhos que se sonham dormindo. Definição 1 ou definição 2? Um minutinho para vocês responderem no chat, para a gente perceber se vocês estão acompanhando ou não, ok? Um minutinho para vocês responderem para nós. 1 ou 2? Qual é a definição de sonho que nós tratamos até esse momento?
Olha, professora, estou gostando de ver a participação dos alunos aqui, viu? Vocês estão fazendo umas perguntas que nem sempre a gente consegue responder, mas, voltando à questão que a professora Sara colocou, a maioria colocou a resposta 1. Alguns colocaram, né, a 2, mas a maioria colocou a 1. Ah, isso mesmo. Então, essa primeira parte da aula, nós falamos da definição de sonhos como imagens, pensamentos, ideias que aparecem no decorrer do sono. Então, nesse primeiro momento, nós nos focamos em falar de sonhos que se sonha dormindo. Agora, vamos para a próxima parte da aula. No próximo slide, agora, por favor. Então, tem aí a imagem de Martin Luther King. E nós temos 2 perguntas para vocês. Vocês vão participar bastante hoje, hein? Primeira pergunta. Você já ouviu falar de Martin Luther King Jr.? Segunda pergunta. O que significa a famosa frase I have a dream? Você já ouviu falar essa frase? Você já ouviu falar de Martin Luther King? Então, fala para a gente no chat o que você sabe a respeito de Martin Luther King e vai falar para mim o que você sabe a respeito dessa frase, I have a dream. Ok? Vamos lá? 3 minutinhos para vocês compartilharem com a gente no chat. Olha, professora Sara, eu confesso que eu estou gostando de ficar aqui na mediação, viu? Porque dá para acompanhar bastante a participação dos alunos e também do professor. Professor Rodrigues, obrigada se eu errei. Né, eu confesso que, pelo menos eu estava achando que eu tinha falado 1900, até porque o Freud é um autor que eu estudo junto com o Bergson. Né, minha dissertação de mestrado foi eu fiz uma comparação com os dois.
pensadores. E se eu falei 1990, está errado, já estou me retratando, é 1900. E respondendo à questão que a professora colocou, muitos falaram que já ouviram falar no Martin Luther King, nas aulas de história, ou mesmo nas aulas de geografia, e muitos acertaram a frase, eu tenho um sonho. Parabéns. Isso mesmo, muito bem. Então, nós falamos de sonhos que se sonha dormindo, e agora nós estamos falando de um sonhador. Martin Luther King foi um sonhador. Então, o I have a dream, coloca na tela, por favor, significa, como vocês já disseram aí, né, certinho, eu tenho um sonho. Esse nome foi dado ao histórico discurso público feito pelo ativista político americano, o pastor Martin Luther King. E ele falava de seu sonho de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos. E nós estávamos até comentando, né, Luanda, falando sobre competências socioemocionais. Se nós fôssemos personificar a assertividade, nós diríamos que ela seria Martin Luther King. Ele é um homem que, em seus discursos, comovia milhares de pessoas. Um homem que conseguia convencer através, né, os seus ideais, passar os seus ideais através do discurso, do dom da fala, da forma de engajar os outros. Ele se engajava. Outra competência socioemocional de Martin Luther King foi o engajamento social, a luta por uma causa, e o sonho dele era exatamente esse. Era uma coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Eu vou compartilhar com vocês agora um pequeno trecho do famoso discurso I Have a Dream. Vou compartilhar com vocês agora em português, um trechinho. E vou deixar para vocês como desafio que vocês procurem esse discurso na voz de Martin Luther King. Se você não souber inglês, não tem problema, porque mesmo com legenda, você vai sentir toda a vibração e toda a forma de falar deste homem que conseguia convencer através de palavras. E ele falava dos seus sonhos com muita força, né? E as suas palavras ecoam até hoje, né? O seu discurso até hoje é lembrado como um discurso histórico, ok? Então vamos lá, um trechinho do discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, de Martin Luther King. Então é assim. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e corresponderá ao verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Tenho um sonho hoje, tenho um sonho de que um dia, no estado da Alabama, com os seus racistas cruéis e com seu governador que tem os lábios pingando palavras de rejeição e anulação, um dia lá, meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Esse discurso é de arrepiar, é muito lindo. Então, procurem, pesquisem, leiam a respeito de Martin Luther King, que ele é um grande exemplo de um sonhador, ok? Vamos para o próximo slide. Agora, novamente, a mesma pergunta que eu já fiz no início da aula. Agora, na segunda parte da aula. Quais das 2 definições de sonho se aplica ao discurso de Martin Luther King? 1, imagens, pensamentos que aparecem ao decorrer do sonho. Ou 2, anseio ou vontades permanentes, vive e constante. Ok? Vamos lá? Bem rapidinho, 30 segundinhos para vocês responderem isso no chat, ok?
Olha, parabéns aos alunos que responderam. A maioria, professora, número 2. A maioria. Isso mesmo. Então, na primeira parte da aula, nós vimos sonhos que se sonha dormindo. E agora, na segunda parte, nós falamos sobre um sonhador. E aí, a definição de sonhos no discurso I Have a Dream é anseio ou vontade permanente, viva e constante. Ok? Esse é o sonho que nós sonhamos, que nós vivemos, na verdade, que nós queremos viver acordados, é aquele que nós planejamos, é aqueles que nos mantém vivos, é aquele que é a nossa bandeira muitas vezes, né? Fala, olha, o meu sonho é terminar o ensino médio, entrar na universidade, meu sonho é ter uma profissão, dar uma vida melhor para os meus pais. Então, essa definição é anseio ou vontade permanente, viva e inconstante, ok? Pode passar o slide. Agora, vamos para a atividade de hoje. Na atividade de hoje, então, vocês vão se inspirar no discurso de Martin Luther King. Agora, relembre seus objetivos e propósitos e escreva um texto com o mesmo título do discurso de Martin Luther King. Depois, faça um vídeo ou grave um áudio lendo esse texto. Então, lembre que você vai ter que usar a assertividade, você vai ter que usar aí a fala para você expressar os seus sonhos, como se fosse o Martin Luther King, quando ele expressou o sonho dele através de um discurso. Então, você vai pensar sobre o seu sonho nesse momento. De repente, seu sonho é voltar às aulas, seu sonho, de repente, é voltar para a escola, ou, de repente, é que a pandemia realmente termine. Eu não sei qual que é o seu sonho nesse momento, mas você vai pensar no seu maior sonho e vai criar um discurso. Você vai escrever esse discurso e depois você vai fazer um vídeo, mas se você tiver vergonha, não tem problema, você pode criar um áudio. E aí você pode compartilhar com o seu professor de projeto de vida, ou, se preferir, você pode nos marcar nas redes sociais com a hashtag #EuNoCMSP, porque nós adoramos, né, Luanda, ver a atividade de vocês. Então, vocês vão pensar aí nos seus propósitos, nos seus objetivos e vão criar um texto para depois fazer uma leitura, ou o áudio ou o vídeo. E assim a gente vai terminando a aula de hoje. Nas próximas 2 semanas, vocês estarão fazendo uma revisão do conteúdo que nós trabalhamos, e nós voltaremos, eu e a Luanda, no dia 5 de agosto, com várias novidades, com muitas coisas legais para compartilharmos nesse momento de reflexão. Muito obrigada, Luanda. Eu que agradeço a participação de todos os alunos e até dia 5 de agosto. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.